Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um podcast, tudo é possível, mais uma semaninha, estamos já na sei lá quantas semanas, mas sem falhar nenhuma semana, fico bem feliz. Sabe por que eu fico feliz? Que a gente não está falhando nenhuma semana desde acho que junho do ano passado. Eu vou ter que levantar esses dados aqui porque toda semana eu falo isso, mas eu não sei exatamente quantos meses são. Mas eu acredito que acho que é mais ou menos de junho a julho do ano passado, sem falhar nenhuma semana. Sabe por que eu fico feliz, galera? Porque a constância e a consistência fazem parte de uma vida de alta performance, de um projeto de alta performance. Então assim, nossa Alex, mas você tá ganhando muita coisa fazendo podcast? Não sei o que está sendo criado com tudo isso, só sei que toda semana alguém manda uma mensagem falando que a mensagem do podcast anterior mudou a forma de pensar ou ajudou ele na vida. E isso para mim é o maior presente de todos e acredito que esse é o porquê existe o podcast Tudo é Possível. Então, a primeira coisa que eu quero falar hoje para você que tá me ouvindo e você que me ouve toda semana aí, é que se você de alguma maneira foi tocado com a mensagem do podcast aqui, ou se você acredita que pode ajudar alguém, passa para frente, pessoal, compartilha o link. Eu acho que é dessa forma que a gente ajuda as pessoas, sendo sempre instrumento, tá? Eu sempre coloco aqui que a gente não programa aqui o conteúdo, não programa o conteúdo que vai ser falado hoje. Alguns foram programados quando teve entrevista, tudo, mas é sempre assim uma bênção, a gente quer ser instrumento, então a gente deixa fluir aqui o conteúdo, tá? Mas o que eu queria falar hoje para você é a respeito na semana passada eu falei sobre os pensamentos, né? Que tudo começa no pensamento, o pensamento é início de tudo, e contei para vocês a história que estava rolando, aquele medo referente ao dia 20, né? A quinta-feira ali que as crianças estavam com medo de ir para a aula, né, para a escola. Minha esposa também participou do grupo, começou a alimentar esses pensamentos ruins e começou a ficar com medo até de mandar as crianças na escola. Mas eu quero contar para vocês o que realmente aconteceu, que é o que realmente eu acredito e que Deus me deu a oportunidade de, não sei se conseguir plantar, mas que Deus me deu a oportunidade de falar sobre ele e também de mostrar qual é o antídoto do medo para as minhas crianças, né? Espero que eles tenham entendido, mas olha só o que aconteceu na semana passada. Quinta-feira era o dia 20 de abril, que era o dia que começou a sair um boato nas escolas, pelo menos aqui da região, de que faria um terrorismo, porque é uma data que comemora, eu nem sei falar direito o que comemora, mas sei que é um atentado lá, referente a Hitler. Eu não sei, pessoal, essa informação direito, até porque eu não vou atrás desse tipo de informação. Mas as crianças na quarta-feira chegaram em casa, eles vão e voltam de ônibus, e chegaram em casa assustados porque eles não queriam ir para a aula no dia seguinte, que o dia seguinte é o dia que saiu uma conversa de que iam invadir a escola, iam matar crianças, né? O mais velho chegou a falar desse nível, né? O mais novo estava completamente assustado quando chegou em casa. Eu cheguei mais tarde e a minha esposa falou para mim o acontecido, e a minha esposa falou: olha, eu sei que a gente tem fé, sabe que não vai acontecer nada amanhã, mas eu tô pensando em não mandar eles pelo medo que eles estão sentindo. E isso me fez pensar também, falei, vai que, né, a gente sabe que não vai acontecer nada, a gente tem, né, acredita que tá seguro, a gente também acredita que a vida tem que seguir. Mas eu por um momento até pensei, cara, imagina se eles vão para aula e gera um medo muito maior neles, um sofrimento, uma angústia, aquilo gera uma crença e eles ficam, sabe, por um momento até pensei nisso. Aí sentei com eles na quarta-feira à noite e peguei aquela postura que a minha esposa até fala, meu Deus, cara, você é muito ogro. Mas tudo bem, eu acho que foi o jeito que eu fui criado. Mas eu cheguei para eles e falei assim, olha, crianças, é o seguinte, primeiro, se vocês têm alguma dúvida sobre algum assunto, vocês têm que perguntar primeiro para o pai e para a mãe. Porque o pai e a mãe não vão mentir para vocês. Primeiro de tudo, e o pai e a mãe geralmente sabem a melhor resposta para vocês e o que é melhor para vocês que são crianças. Primeiro é isso. Então, se acontecer algum assunto no ônibus, na escola, sobre algo, vocês têm que perguntar primeiro para nós. Porque a gente vai falar a verdade e o que realmente é real.
Lembra que eu falei na semana passada sobre o medo imaginário e o medo real? O real tá ali, você sabe que tá ali, tem que tomar uma decisão. Imaginário que é o maior problema. Você cria algo que não existe e sofre por ansiedade e preocupação. E falei para eles assim, olha, então vocês têm que perguntar pro pai e pra mãe. A respeito de amanhã, eu falei para eles assim, amanhã é um dia normal de aula, como foi o de hoje, não aconteceu nada de grave, a não ser vocês estudarem, se divertirem, brincarem. Amanhã é um dia normal de aula e vocês têm que ir para aula porque o combinado é não perder dia de aula. Até porque a gente vai fazer futuramente uma viagem para fora e a gente já combinou com as crianças que eles não podem faltar porque a gente vai ficar alguns dias de viagem fora e eles não podem ter tanta falta agora, senão não passa de ano. E eu falei, então amanhã vocês têm que ir para aula. O pai, de maneira alguma, o pai mandaria vocês para um lugar que não fosse seguro para vocês. Se tivesse o risco de ter alguma coisa que botasse vocês em insegurança ou tirasse a vida de vocês, o pai não ia mandar vocês. Porque o pai está aqui para te proteger e para cuidar de vocês. Então assim, ó, tá resolvido, amanhã um dia normal de aula, tá? Nada vai acontecer a não ser o que acontece numa escola normal, tá? Como todos os dias. Terminou o assunto assim. E eles não falaram mais nada. Fomos dormir. A Daiane ainda falou, ai, mas você falou de um jeito mesmo. Eu falei, é assim que eu acho que tem que ser e beleza. E foi. Quinta-feira, acordei, fui trabalhar, normal, até tinha esquecido um pouquinho do assunto. Mas daí na hora do almoço perguntei pra ela, as crianças? Daí ela falou assim, acordaram hoje, não comentaram nada, botaram o uniforme e eu mandei pra escola. Eu até pensei comigo assim, né? Nossa, tomara que não aconteça nada. Mas é óbvio que não ia acontecer nada, né? E eles foram pra aula, a aula foi normal. Eles falaram... Bom, daí o que eu quero contar pra vocês aqui, que é o seguinte. Quando eles chegaram da escola, eu cheguei em casa e eu falei, e daí, filho? Como é que foi na escola? Daí o mais velho até falou, tamo vivo, não aconteceu nada. Fez uma brincadeira, né? Eu até imaginei, nossa, o quanto esse assunto estava forte na cabeça dele. Mas eles estavam, quando eu cheguei, eu reparei que eles estavam eufóricos, sabe? E brincando e falando, sabe quando você tá assim, se achando, sabe? E daí eu fiz essa pergunta, né? E daí consegui, como não aconteceu nada, eles estavam bem felizes, tudo. E daí o mais velho falou assim, olha pai, pouca gente foi, só foi eu, fulano, ciclano ali. E a gente ganhou chocolate por ter ido, não sei o que. E daí eu já, filho, todo corajoso, toda pessoa que tem uma atitude de coragem, ela é premiada de alguma forma. Ali já me veio isso e já rebati pra ele. Então, parabéns. Parabéns pela coragem que vocês tiveram. Vocês estavam com medo? Sim, o medo sempre existe. E a forma, o antídoto do medo é a coragem. É você enfrentar. Então, como era um medo imaginário, a gente tem que enfrentar indo. Testando. Era um medo imaginário. Não era que realmente tinha lá uma pessoa armada que ia fazer isso. Não, era um medo imaginário, né? E eu falei, olha, quando você tem coragem, você tem recompensas. A vida te dá recompensas quando você é corajoso. Só que para você adquirir essa coragem e ficar nesse estado que vocês estão de alegria, felicidade e se achando, né? Vocês precisam dar um passo lá atrás. Porque quando dá certo, agora que deu certo, é maravilhosa a sensação. A sensação é de vitória, é a sensação de força, de coragem, de poder. E é essa sensação que eu quero que vocês experimentem na vida. Só que para isso vocês lembrem que vocês sentiram medo e tiveram que se desafiar. Então aqui está a resposta para você, se você tiver medo de fazer alguma coisa, eu falei para eles. Você precisa se desafiar. Lá na frente você vai ter uma recompensa, porque o corajoso sempre terá uma recompensa. Mas agora eu quero falar para você que está ouvindo o podcast aqui. Se você soubesse que todos esses projetos e sonhos que você tem, todos eles vão se realizar. Vai dar certo. Você não precisa ter medo se você vai ter o recurso que você precisa amanhã. Você não precisa. Vai ter, vai dar certo. Se eu falasse isso para você, e você começasse assim, a pensar sempre assim, vai dar certo, deu certo, eu conquistei. Pessoal, você não tem ideia, quando eu cheguei do Ironman 2018, que eu cheguei em 7º lugar, com a vaga do Ironman pro Havaí, que era o sonho.
Você não tem ideia. Eu tinha corrido 9 horas e 22. Se você quisesse fazer um churrasco e passar a noite inteira comigo, eu ficaria. Porque eu estava eufórico, eu estava corajoso, eu estava forte, eu estava em estado de flow, eu estava contagiante. Porque a coragem, ela contagia, tanto você quanto as pessoas ao redor. Mas por que eu fiz essa pergunta para você? Porque se você tem um projeto, você tem algo que é bom, algo que para a natureza faz bem, que para você faz bem, e o Pai, que se você acredita no Pai do céu, ele com certeza é Pai, ele cuida, ele não te coloca em enrascada, quem coloca em enrascada é você mesmo. Ele sabe o que é melhor para você. Se esse projeto é para acontecer, você não precisa se preocupar. Porque vai dar certo. E quando você entra com um sentimento antes, que por isso que eu quero instigar você a pensar, vai dar certo. Vai dar certo. Se é pro bem, vai dar certo. E quando você pensa, já deu certo, você entra com uma energia diferente. Você entra com uma energia de poder, assim como eu vi as crianças quando chegaram da escola, que deu certo. Elas já tinham passado pelo processo. Mas se você pensar antes, vai dar certo. Você vai entrar com um pensamento positivo. E pensamento positivo gera comportamento positivo e forte. Que gera ação positiva e forte. Que gera resultado forte. E isso te dá uma crença e uma certeza de que você pode conquistar ainda mais. Esse é o poder de quando você confia no Pai que é maior. No Pai que está cuidando. No Pai que cuida dos seus projetos. E eu estou passando essa mensagem para você, pessoal, porque eu quero, a gente já falou de pensamentos negativos no último podcast. Eu quero que você pense agora que o Pai que cuida de você, que olha de você para você todos os dias, que sabe tudo sobre você, Ele está cuidando para que o melhor aconteça. Então não se preocupe com o amanhã, até porque amanhã vai ter as preocupações de amanhã, né? Isso tem até na palavra. E eu quero falar uma coisa para vocês que me deu uma clareza num momento da minha vida que eu estava indeciso. A gente tem as crianças numa escola aqui, que na minha visão é uma escola muito boa, eu gostaria, era o meu sonho que eles estudassem nessa escola. E daí o mais velho entrou na escola, né? Tem a mensalidade, uma escola particular, uma mensalidade que para mim é uma mensalidade significante no meu orçamento. E eu tenho outro filho mais novo, que de repente chegou na idade de entrar nessa escola, com 5 anos, na mesma idade que o mais velho entrou. E a gente tinha a possibilidade de não colocar ele nesse ano, deixar para o próximo ano, para entrar só na primeira série, mas ia ser diferente do mais velho. E eu estava muito na dúvida, e a dúvida maior era a respeito do valor mesmo, do valor ser pago um mês, né? Ia ter que ter sacrifícios, e estava na dúvida, já pensou se eu coloco e não dou conta, e daí, nossa, que frustrante, e aqueles pensamentos, aqueles medos que não existem, até podem acontecer, mas não existe ali naquele dia. E você sabe, pessoal, que caiu uma passagem da Bíblia para mim que eu quero compartilhar com você que às vezes está indeciso, você às vezes que está com medo que algo ruim possa acontecer para você, que algo possa faltar na sua vida. E naquele momento eu estava com esse medo de que talvez não dar conta, talvez medo de não ter dinheiro mesmo para pagar as coisas, para dar essa oportunidade para o meu filho, né? E caiu uma passagem que é Mateus 6, 26 até 36 eu li. Eu lembro porque o final dela é muito legal. Mas falava sobre os lírios do campo, sobre os pássaros, que eles não semeiam, que eles não fazem nada e mesmo assim eles têm o alimento de todo dia. E o que eu quero falar para você é o seguinte, que nesse momento caiu uma ficha para mim. Ele vai me dar o pão de cada dia. Tem uma oração famosa que a gente sempre pede, né? E o pão de cada dia nos dai hoje. Ele vai te dar o pão, ele não vai deixar faltar o pão do seu dia. O que você precisa para o seu dia. Então, para o seu dia de hoje, o que você precisa? Ele vai te dar. Amanhã tem outro, ele vai te dar, mas amanhã é outro dia, é outras preocupações. E essa passagem de Mateus 6 caiu para mim e foi como uma clareza para eu entender que eu preciso apenas me movimentar. Eu preciso estar vivo. Eu preciso me movimentar. O resto, o pão de cada dia, ele vai me dar.
E isso foi uma passagem que fez eu decidir na hora, falar para minha esposa, pode fazer matrícula. Porque se o pão de cada dia hoje é uma mensalidade, e o pão de cada dia de amanhã é 2 mensalidades, ele vai me dar o pão de cada dia. E você aí do outro lado pode estar dando risada e falar, pô Alex, show de bola, tô indo agora lá comprar o meu Porsche, vou parcelar em não sei quantas vezes, e Deus vai me dar o pão de cada dia. Meu amigo, pode ser que ele dê também, tá? Só cuidado, que muitas vezes o que você deseja não é para você. Muitas vezes o que poderia ser uma bênção, um carro zero, muito dinheiro, às vezes vira desgraça se você não sabe aonde colocar, em qual lugar encaixa essa bênção. Tá? Então, quando é um negócio para a natureza, é um negócio do bem, é um negócio que é um projeto para você, ele vai te dar o pão de cada dia e você não precisa se preocupar. Tá bom? Essa mensagem que eu queria passar para você hoje, que para você acreditar que os projetos bons, os seus sonhos, se ele é do Pai, se ele é de Deus, vai vir o pão de cada dia. Fique tranquilo e não se preocupe com o dia de amanhã. E o final dessa passagem de Mateus 6, aí 26 até 30, no 33, ele termina falando, né? Buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então busque primeiro o reino de Deus, acredite no Pai maior, acredite que Ele abençoa a sua vida, acredite que os seus projetos são projetos dele, e se não for dele, acredite que tem projetos melhores ainda do que esses que você pensa. Busque primeiro o reino e tudo o resto vai ser acrescentado. Essa é a minha mensagem para você. E claro, ainda termina falando, não se preocupe com as coisas da manhã. Para amanhã vai ter as suas preocupações, amanhã vai ter outras coisas para você se preocupar. Apenas viva um dia de cada vez e entenda que o Pai te dá o pão de cada dia. Pessoal, entre com pensamentos positivos, acredite que tudo é possível e eu tenho certeza que a sua energia, seus projetos, tudo na sua vida vai acontecer. E tem mais, busque primeiro o Senhor, o reino de Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas e você vai viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Beijo no seu coração, Deus abençoe seu dia.